kingdom of God. E a partir de hoje, And from today, nas próximas semanas, the few weeks, vamos estar falando sobre felicidade. we'll be talking about happiness. Alô? Hello? Vocês querem ser infelizes? Do you want to be unhappy? A busca pela felicidade The search for happiness, é uma coisa assim muito forte it's something very strong no ser humano. in human beings. Mais ou menos de uns 30, 40 anos para cá, About 30 years ago, from now on, há uma ciência chamada psicologia. there is a science called psychology. Eles têm se dedicado assim com muita força ao estudo da felicidade. They're dedicating themselves about the studies, research about Um happiness. tempo atrás eu vi uma pesquisa I saw a research a long time ago dos países mais felizes do mundo. in countries, the happiest countries of the world. E aí, curiosamente, tem um parente meu que mora nesse país que é tido como o país das pessoas mais felizes do mundo. I have a family member who lives in one of the countries which is considered the happiest Eu- country of the world. Chamei no WhatsApp And I called him on WhatsApp e mandei para ele uma cópia da pesquisa. and I sent him the copy of that research. Ele disse para mim assim, isso é mentira. And he said, this is the biggest lie. Não existe essa felicidade. There's no happiness here. É muito comum nós lermos nos jornais And it's very common to read in Revistas, newspapers, magazines, and also on sobre o estilo de vida the das lifestyle pessoas que se destacam na nossa sociedade. of people who then become famous in our society. Agora, então, está assim com muito mais força isso aí. Especially now, we see it a lot. Aí eu achei interessante, um desses jogadores que está na Inglaterra, And one of these soccer players that is in England, eu não sei se ele é de Uganda ou é um país aqui da África. I'm not sure where he's coming from, if he's from Uganda, but it's a country from Africa. E ele tem um carro And he has a car, muito simples. very simple car. Aí disseram para ele, mas você ganha tanto dinheiro. And they said, but you earn a lot of money, you Por get a lot que of você money. não tem um carro à altura da tua fama? Why don't you have a car that at least measures your fame? Ele disse assim, o que vai me fazer And then he says, what will this do se eu vestir roupas de marca, if I dress these mandar fazer sapatos, expensive clothes, mandar fazer sapatos especiais para mim, ask people to make special shoes for me, comprar relógios de 100 mil libras, buy watches of comprar 1,000 carros pounds de 500 mil libras, or 500,000 pounds, morar numa casa de 2 milhões de libras. or live in a house that is a 2 million pound. Ele disse, o que eu faço? Ele disse, And says, what do I do? todos os meses, Every month 1000 famílias there's 1,000 families de alguma cidade no meu país in a city in my country. recebem cada uma 70 euros. Each of them receives 70 euros. Você já construiu várias I escolas, have built schools. já construiu hospitais. I have built hospitals. Ele disse, eu estou usando aquilo que I am using eu tenho what I para have tentar mudar to try to a change situação do meu the país. situation of my country. Porque as pessoas lá precisam ter um pouco de Because the felicidade. people, they need to have a little bit of happiness. Então, esse moço, ele So envergonhou todo this aquele young que man estava ali. shamed all those other men that were there. Eu, quando estudei When I studied psicologia, psychology, estava começando essa teoria this new theory was coming da up busca pela felicidade. in the search for happiness. E então eles dizem que o homem deve buscar a felicidade a qualquer preço, And they say men must search happiness at any cost, ainda que isso cause tristeza no even if outro. that causes sadness in somebody. Como é que eu posso ser feliz How can I be se a happy minha ação if my actions está causando mal para o is outro? causing evil to somebody? Mas esse é o conceito mundano de But this is felicidade. the mundane concept of Então, o society. que vemos hoje? What we see today, Atores,
actors, escritores, writers, políticos, atletas, politicians, athletes. que a vida deles é mostrada como se fosse algo especial. Their life is being shown as something special. Hoje é quinta-feira, Today né? is Thursday. Portanto, há 2 dias atrás, 2 days ago, um famoso influenciador a famous influencer lá no Brasil, here in Brazil, 29 anos de idade, 29 years old, 150 mil seguidores só numa pequena área de uma cidade. he had 150 followers just in a small city. Esse homem as ideias dele influenciavam milhares de His pessoas. ideas influence millions of Ele- people, thousands. Eu vi um vídeo dele I saw one of em his que ele só videos falava de felicidade. where he just spoke about joy and happiness. Amanheceu morto. He woke up dead. Deu um tiro na cabeça. He took a gun and shot himself in the Ele se head. matou. He killed himself. Que felicidade é essa? What happiness was that? Nós precisamos procurar We need to entender, search and understand do ponto de vista de Deus, from the point of view of God o que é realmente felicidade. what truly is happiness. A Bíblia ela foi traduzida The Bible was translated, e as versões que nós temos hoje, and the versions that we have elas today, usam ainda alguns termos they still use de terminology 70, 80 anos from atrás. 70 to 8 years ago. Então, o que vamos estar estudando nessas próximas semanas, So what we're going to be studying these following para weeks, tentar entender o que é to felicidade, try to understand what happiness é um sermão de Jesus, is a sermon of Jesus, um ensinamento que ele deu a teaching that Jesus gave acerca do verdadeiro sentido da felicidade. about the true meaning of happiness. Um dia, há alguns anos atrás, One day, a few eu estava few years ago, folheando um jornal cristão I was paging this Christian newspaper, e estava assim, estilo de vida de fulano, um nome lá. lifestyle of somebody. Era um famosíssimo pregador. At that time, was a very famous preacher, E o estilo de vida dele era and interessante. the lifestyle of that man was very interesting. Ele tinha 4 automóveis Lincoln Mark IV. He had 4 cars, Era um Lincoln. carro enorme. It's a huge car. Tinha 4. He had 4 of them, E tinha não sei quantas mansões. and he had many mansions. E tinha o seu próprio canal de He TV. had his own TV channel. Tinha uma grande igreja. He had this big mega church. E as pessoas estavam exaltando o And estilo people de vida dele. who were exalting the lifestyle that he was having. E de repente, centenas, milhares de jovens cristãos do mundo And then inteiro hundreds Christian young men around the world, acharam que aquilo era algo importante e they começaram a copiar believed aquele that that homem. was something important and started to copy him. Um dia ele fracassou One espiritualmente. day he fell down, he backslided. Ele Fell. caiu mesmo. He really fell to sin. E toda aquela felicidade desapareceu. And all that happiness disappeared. Então, felicidade não é... So Quer dizer, o fato de você ter muitas coisas, the fact that you might have a lot of things às vezes não faz você feliz. does not make you happy. Você precisa buscar dentro da palavra de We Deus need to look inside the Word of God. o que é felicidade. What truly is Então, happiness? eu convido você a abrir tua Bíblia So I invite you to open your no Bible Evangelho de Mateus, in the book of Matthew, no capítulo 5. chapter 5. Vamos Matthew, começar chapter com o 5. verso 1. And we're going to start with verses 1. Você vai ler aí, bem-aventurado, You're going to read in your Bible, maybe blessed are. mas isso quer dizer, na verdade, quer dizer feliz. But actually this word means happy. O versículo 1 diz assim: Verses 1. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. And seeing the multitude, he went up on a mountain. And when he was there, he sat with his disciples. A Bíblia está repleta de citações sobre montes, sempre com episódios muito importantes ali acontecidos. The Bible is full of examples about mountains, and these mountains bring a very important time. Recentemente eu vi o primeiro-ministro de Israel. Recently, the first Prime Minister of Israel, Ele deu um belíssimo discurso he gave the speech,
eu acho que foi numa das reuniões das Nações Unidas, in the United Stations, em que ele citou dois montes, in which he mentioned two o monte mountains, da bênção e o monte da the maldição. mountain of blessing, the mountain of curses. E então a Bíblia inteira So the Bible está cheia de episódios com montes. always talks about places that have mountains, E sempre isso é relacionado com algum fato importante. and it usually is connected to a very important factor. Na vida de Jesus, So in the life of Jesus, pelo menos dois montes at least two mountains foram particularmente importantes. were particularly important for him, Mais do que todos os outros pelos quais passou, more than all the others he went through, ou teve que subir durante or a he sua went vida. up during his life. O primeiro monte foi aquele onde ele ministrou o seu mais importante sermão. The first mountain, very important, was the one he ministered one of the most important sermons. E é conhecido como o Sermão do Monte. And it's known as the Sermon of the Mountain. E interessante que eu estive lá nesse I lugar. was in that place one day. Chamar aquilo de monte é interessante. To call that a mountain is quite interesting. Israel tem uma topografia muito assim irregular. So Israel has a topography very irregular. E então esse monte, na verdade, é uma pequena elevação. So actually this mountain is not really a big mountain, but it's an elevation of land. E quando nós passamos por ali, And then when we went through that place, estavam conosco dois judeus, que eram nossos there were two professores. Jewish men that were our teachers, they were E eu teaching us. perguntei para eles So I assim, asked him there, onde vocês acham que estava Jesus quando where do you ministrou esse think sermão? Jesus was when he ministered the sermon? Ele só havia um lugar And he said there was only one place he could que have ele been. poderia estar e via toda a multidão. And perhaps from there he could see the whole multitude. E ele disse, olha, possivelmente foi aqui. Probably here, and he É pointed. claro, isso foi há 2000 anos atrás. So obviously 2,000 years ago, A ação do vento pode ter the mudado. wind changed the Mas o scent. lugar But the place- possivelmente foi esse aqui. Possibly was that place. Era assim, era uma elevação. It was like an elevation of land. Mas não era mais alto do que o monte de lixo que tem aqui da lixeira. But it was not higher than this garbage that Mas we era see monte. here at City Deep. Então, o monte So many onde ele proferiu esse sermão So now here where he spoke the sermon, foi muito importante. this mountain O was very segundo important. monte mais importante The second most important mountain foi o Monte Calvário, was Mountain Calvary, onde ele subiu where he went para mostrar ao mundo to show the world que tudo aquilo que ele ensinara, everything that he had taught. ele estava morrendo para mostrar que ele vivia aquilo ali. Now he was dying to live that what he Porque às taught. vezes as pessoas ensinam, Because sometimes people teach, mas não vivem. but they don't live what they teach. Eles são muito bons para ensinar, So it's very good to teach mas people. quando chega a hora que eles são confrontados com a But realidade, when they are confronted with eles reality, vão fazer de outra maneira. then they do something different. Quando você vê Jesus When you see chegando Jesus, ali e sendo colocado na cruz, arriving at mountain and being put into the cross, e você vai ver que aqui no Sermão do Monte, em alguma altura, and in the Sermon of the Mount, ele vai falar sobre perdão. he will speak about Ele forgiveness. começa lá na cruz But dizendo, he starts in Pai, the cross saying, Father, perdoa-lhes. forgive Eles them. não sabem o que They fazem. don't know what they're doing. Então, para nós entendermos o que é felicidade For us to e understand como what alcançar happiness essa is felicidade, and how to reach nós temos que happiness, estudar um pouco o estilo de vida de Jesus. we need to study a little bit the lifestyle of Como é que Jesus. foi a vida dele? How was Jesus' life? Aquilo que nós temos acesso naturalmente. Well, obviously, what we know of it. Uma vez que dos 12 até os 30 anos, Because from 12 years old until 30 nós years não old, sabemos o que aconteceu. we com don't ele. know what happened to his life. Imaginamos que o seu pai faleceu, We think maybe his father que ele passed away, assumiu a responsabilidade de cuidar da and then família. he took the responsibility to look after the É provável family. que ele foi carpinteiro durante uns 12 ou 15 Probably anos, was a carpenter between for 12 to 15 years até que começou o seu ministério. until he then had his ministry. Mas a vida dele, His life, de todos os episódios que nós all conhecemos, the episodes that we know, ele teve que provar isso lá na cruz. he had to prove that into the cross. Muito diferente de pessoas Very different from que nós people conhecemos, that we know que elas são muito boas para falar that they are very good to speak e dar ensinos, and give teachings,
mas não vivem aquilo. but they don't live what they teach. Neste sermão, In this sermon here, que é um sermão bastante longo, which is a very long sermon, de uma só vez, in one time, Jesus fala sobre felicidade, Jesus spoke about happiness, comportamento, behavior, pecados, sin, ofertas, offering, oração, prayer, jejum, fasting, preocupações, worries, justiça divina, divine justice, fundamentos da igreja, church fundamentals, portas, doors, caminhos. ways. Enfim, ele pega assim, ele pega a vida humana e faz um resumo He aí. took human life and made a summary of Mas it. há uma coisa interessante. But there's something different Quando here. Jesus proferiu o sermão do When he monte, spoke the Sermon on the Mountain, ele estava começando he was starting a assinar a sua própria sentença to de morte. sign his death sentence. Porque ele ia pregar algo que era contrário ao que os escribas e fariseus He ensinavam. was going to preach something that was completely against what the Os Pharisees and ensinamentos de Sadducees spoke. Jesus contrariavam completamente Jesus' teachings o was contrary to them. comportamento dos religiosos How the da sua religious época. people of his time lived. Mas prestem bem atenção vocês. I want you to pay A attention. maioria são muito jovens ainda. Many of us are young here. Se você quer ter relacionamento com Deus, If you want to have a relationship with você God, tem que ter em mente algo que Jesus disse uma you vez. need to have something in mind that Jesus Se said. alguém quiser vir após mim, If you want to follow me, negue-se a si mesmo. deny yourself, Tome a sua cruz take up your e cross, siga-me. and follow me. São três coisas importantes. These three different things, very O que é important. negar-se a si mesmo? One is to deny yourself. É você abrir mão daquilo to que você quer. pra Give ti. up what you want. Negar-se a si mesmo To deny yourself é você não colocar como importante ou como mais importante is that you to put what is most os teus important. próprios projetos de vida. So you don't put your projects of life as the most important things. Tomar a tua cruz Take up your é cross assumir a responsabilidade is to take the responsibility nessa geração que nós vivemos hoje, in this generation that we're living today, em que o correto in which what was é right não ser correto. is not to be right. É que o bom Whatever was good é não ser bom. now is not to be good. Eu tenho uma propaganda de um perfume. There is an advertisement about a perfume. Aparece ali umas 6 ou 7 jovens muito So bonitas. there's like 6 young ladies Acho que there. vocês são artistas, vocês são I modelos, don't know não if sei. they're models or artists or actors or. E a legenda final But the final writings there, é muito bom ser mal. it says it's very good to be evil. Eu não compro um perfume desse. I will not buy a perfume like that. E a moça que fala And the aquilo, lady that says that, ela tem um ar sedutor, and she assim, looks very seductive, vencedora like a mesmo. winner, like she's conquering the world. It's so good to be bad. É muito bom ser mal. It's so good to be bad. Esse é o mundo de hoje. This is the world today. Essa é a cruz que alguns estão This is carregando. the cross that they are A cruz da following. maldade. The cross of evil. Não importa se vai pisar sobre os outros. They don't care if they're going to step on other Eu tenho people. que ser feliz. Oh, I have to be happy at any cost. Se você quer descobrir o que é If felicidade, you want to know what você happiness tem is, que buscar viver os ensinamentos de Jesus. you need to seek and search to live the E, teachings of e Jesus. você se prepare para uma coisa. And prepare yourself for something. Porque aqui nós não podemos, Here, por exemplo, quando você... Antigamente dizia que os melhores medicamentos no, long time ago, the best medicine, eles tinham que ser amargos. they had to be bitter. Se era amargo, era bom. So they used to say if it was bitter, it was good. Hoje, se você Today, for ler ali if you read a composição de The quase todos composition, os the medicamentos, ingredients of those medications, tem açúcar. the sugar there, Porque tem que adoçar a coisa. because it must be sweet now. Ninguém consegue adoçar aquilo que é mal. But you know you cannot sweet what is Então aqui eu não evil. vou adoçar o mal, So here I'm not gonna make não evil vou sweet. pintar de dourado a I'm pílula. not gonna put gold in that Você tem que pearl. entender You need to understand. que nós somos cristãos. We are Christians, Cristão é seguidor de Cristo. and the Christians are follower of Christ. Cristão não é quem diz eu sou cristão. Christian is not somebody who says, I'm Cristão a é quem Christian. vive como um seguidor de Cristo. Christian is somebody who lives like a Christian. E para isso você tem que se preparar. And for that you need to prepare yourself. Ele foi rejeitado He was rejected na sua própria família in his inicial. own family initially.
você vai sofrer isso. You're going to Rejeição. suffer that. You're going to suffer Ele sofreu rejection. perseguições, Jesus suffered persecution. injúrias, People spoke bad about him. calúnias, difamações, Defamation, falsas acusações, false accusations. muitas coisas más. So a lot of terrible things, evil things Disseram happened que to ele era him. rebelde, They said that he was rebellious, que ele estava querendo tomar o lugar de César. that he was trying to take the way or the place of Caesar. Porque quando as pessoas não conseguem combater o teu estilo de vida, Because when they cannot combat your elas vão lifestyle, usar aquilo they will use para that tentar destruir to você. destroy you. Mas você tem que entender uma coisa. But you need to understand something. Para provar que aquilo que ele dizia To be able to prove what he said era o que ele acreditava. in what he believed, Ele subiu na he cruz. had to go to the Ele cross. se deixou prender, He let himself se deixou be torturar, arrested, tortured, se deixou crucificar. crucified. Então, a primeira bem-aventurança, So the first o beatitude, primeiro fator or the first factor assim, evidente de felicidade. of a evident happiness. Vamos ver então Mateus capítulo Let's go there now, 5. Matthew chapter 5, Vamos ver se Mateus 5, verso 3. é o verso 3, mas eu quero ver o que diz aqui o verso 2. Now let's read verse 2 and then 3. Por que não está aqui o verso 2? Matthew chapter 5, verses 2 and 3 now. Estou procurando igual como vocês deveriam estar procurando aí, mas não se Did you usa mais search barulho in de your Bíblia Bible? agora. No máximo é o tic-tic do celular. Matthew helped those who can't E find. abrindo a sua boca, And then he opened his os mouth ensinava dizendo. and taught them, saying, Então não é ficando calado so it's not by keeping que quiet você vai conseguir transmitir para os outros. that you're going to transmit to Quando as others. pessoas te questionarem por que você é como é, When people question you why you are the way you are, mas todos aí andam com aquelas calças tão but justas, all those are now with those very tight, realçando as skinny formas do corpo. jeans and pants. Por que você daí Not parece, showing the body parece aí parts. uma velhota? Why do you look like an old essas woman, calças an old man folgadas. with loose pants? O que você responde nessa? What are you going to answer to them? Isso é só uma pergunta. This is just a question I'm saying to you, Mas I'm putting to you. Sabe, o que interessa What é matters você usar um tipo de traje is that for you que to vai wear certain realçar suas clothing formas, that will show your as body pessoas te shape, admirarem. for people to admire your body shape. Mas a Bíblia diz But the Bible que says nós precisamos ter we need to o have bom cheiro de Cristo. the good scent of Christ Jesus. Como é que você pode mostrar o bom cheiro de Cristo How are you going to show the scent of se Christ você anda Jesus se exibindo por aí feito sei lá o quê? if you're going showing off like these other people there? Então não existe equilíbrio nisso. So there has to be a balance there. Então Jesus subiu no monte So Jesus went up Ele on se the assentou. mountain. He sat down, e se aproximaram dele os seus obviously discípulos. disciples became near him. Aqui não eram só os 12. And here it was not only the 12 Aqui, discípulos aqui eram todos aqueles que o disciples, were seguiam. all those people who followed him E everywhere. abrindo a boca, os ensinava And dizendo. he opened his mouth and taught them, saying, E ele começou por algo interessante. and he started saying something Porque, very important. via de regra, as pessoas ricas não se aproximam de Deus. Usually rich people do not seek God. A Not pessoa come tem closer to dinheiro, God. If they have money, ela vai à vida dela. they go their own way, their own life. Eu conheci um pregador I knew a preacher, e Deus mandou que ele fosse pregar no bairro mais rico da cidade. and God told him to go preaching to the richest area of the city. Aí ele começou a pregar. And he went there to preach. Colocou um alto-falante no He carro, put like a speaker in his car. parou na esquina He stopped at the corner of the e street começou a pregar. and started to preach. Você precisa de Deus. You need God. Telefonaram para a They polícia. called the police.
Prenderam ele. They arrested Ele him estava perturbando a sociedade. because he was distressing the neighborhood, was causing noise in the Aí ele foi neighborhood. orar e disse, Deus, And he says, Lord, então você me mandou so pregar para now os ricos you tell me to go preach to e the eu fui rich, preso. and I was arrested. Deus disse, mas é claro que você foi He says, preso. obviously you were arrested. Você usou a abordagem errada. You used the wrong way to approach Você them. foi falar para pessoas que têm tudo. You went to Que elas tell precisam de people mim. that they have everything that they need me. Não é assim. It's not like this O that que you que eu speak to faço? them. So then he says, what do I do? Bate na primeira He porta says, knock at the first door e diz assim, and say to them, ei, seu pecador sem vergonha, hey, you sinner, você shameful está indo para o sinner, inferno. you're going to hell. Aí ele começou a ter sucesso. And then he started to have success Porque a pessoa queria saber o que era inferno. because people want to know what hell was. They didn't know what hell was. E para poder chegar no inferno, And to arrive ele in tinha que hell, começar com o he céu, com had to Deus. speak about heaven, God first. Aí tinha a atenção daquela pessoa. And now he had the attention of Por those que as that pessoas person from corriam that para João house. Batista? So why do people went to John the Baptist? Ele não diz assim, oh, meus queridinhos, They venham. didn't say, come, Deus ama beloved, vocês. God loves you. Raça de He víboras. told them, you vipers, Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? who told you to go against the divine justice of God? Vão embora daqui. Get out from my face. E eles corriam para And they used to run to hear and listen to him. Então Jesus começou falando So Jesus started to de algo que speak as pessoas poderiam entender. about things people could understand. Felizes são os pobres Blessed are the poor in spirit, de espírito, porque deles é o reino dos céus. for there is the kingdom of heaven. Agora, interessante Now, interesting é here, que ele não falou de pobreza no sentido material. he didn't speak about poverty in the Falou de material, uma physical sense. pobreza que não era bem, quer dizer, era algo assim, spoke of no poverty. interior do homem. About your inner man. Jesus usa essa expressão, Jesus used pobre de expression, espírito, poor humilde in de spirit, espírito, para caracterizar, portanto, para exemplificar o tipo de humildade que agrada a Deus. poor in spirit. The Lord used this to show the type of attitude that you must do to please God. Eu venho de um país, I come from a country, apesar de agora parece que está a nona economia do mundo, now it's the 9th economy of the world. mas a Índia parece que é a I sétima, think India is the 7th. e a Índia é mais pobre do que nós. And India is more poor than Brazil. Não, é um país com um índice de pobreza altíssimo. India has a lot of poverty, high index of poverty. Então, se você for pensar em termos de pobreza So if you talk material, about physical poverty, não dá para falar sobre isso aqui. this is not about Mas ele physical fala poverty, do tipo de pobreza, but a do poverty, tipo de a simplicidade, simplicity, do tipo de humildade. humbleness, Por isso que humility. algumas expressões usam humildes de espírito. That's why some Bible says humble of Outras spirit. falam pobre do Others espírito. say poor of spirit. Porque é uma humildade interna. Because it's humbleness Não tem in the nada inner a ver man. com condição social. It has nothing to do with the Não tem social nada a ver status com condição econômica. or economic status. Porque eu conheci I knew e people, ainda conheço I know pessoas que não têm quase aonde cair morto, people do not even have any E são way to tão fall down and orgulhosos. die. But they're so proud. que não aceitam ajuda They nenhuma. don't accept help from anyone. Isso não agrada a Deus. This doesn't please God. Eu lembro uma vez um episódio que aconteceu I remember this episode that happened numa in família. a family. Alguém bateu a porta Somebody knocked at the door, e isso me foi contado pelo próprio and this was told by pela pessoa the que teve esse episódio. person who was there and saw E a the pessoa que episode. tocou a And the porta person that knocked at the door era uma lavadeira. was a lady who used to wash clothes. Essa profissão já não existe mais This hoje. kind of profession it's Mas almost existia doesn't algum exist tempo today. atrás. But a Na long Índia time ainda ago, tem. in India you still Pessoas que find vão buscar a tua roupa people em who go casa, to your lavam a house, mão they wash the clothes by hand
They wash your clothes by hand. Passam a roupa They e iron entregam. and they deliver. E recebem o seu And they receive pagamento. the payment. Sempre foi uma profissão de pessoas muito pobres, muito This simples. kind of profession of washer was something always done by poor people. E aquela família era uma família tida assim como mais ou menos. And that family was like a middle Mas class eles não kind tinham of nada naquele family. dia, nada para On comer. that day they didn't have a lot of food. E era uma And it sexta-feira. was a Friday. E tocaram a campainha. And the bell E rang. quando a dona abriu a porta, When the lady era uma opened the door. lavadeira. The washer was there, the lady E disse washer. assim, a paz do Senhor, irmã. E era um Says, crente. peace of the Lord. And they were Christian, both families. The lady and the Sabe, irmã, family. eu ia passando do outro I lado. was going there on the other Eu fui side. entregar a roupa da semana. I went to E give it recebi. back the clothes. E lá do outro lado, ele Receive disse para payment. mim, And the God told me, atravessa a rua, go, cross the bate road, naquela casa, knock at the door. eles estão precisando desse dinheiro mais do They que need você. your money more than you. Aquela irmã era muito pobre, No, that lady was a poor lady. mas era pobre. So poor. Parece-me que ela tinha 2 ou 3 galinhas I think she only had 3 chickens, 2 or 3 que ela chickens. tratava como o And melhor she que used to tinha. look causa after dos them ovos. now because of the eggs. Os ovos é o que eles comiam. Was it that, because from the, E they ate quando the ela eggs. deu aquele dinheiro, a irmã So she disse, gave não, the não posso money. aceitar. She says, no, I cannot Não, accept não é your possível. money. Você é mais pobre do que You're eu. more poor than me. E estava o marido dela, And estava the em husband outro was in compartimento, another part of the house. estava estudando a palavra He de was Deus. studying the word of God. E Deus disse para ele assim, And vai God told ali. him, go there to the door now. E o marido foi lá, And the husband went, ouviu aquilo heard that, e disse para ela assim, and said to her, se você não aceita if you um do pouco, not accept little, você nunca vai ter muito. you're never going to have a lot. Sabe, às vezes tem pessoas que Sometimes são extremamente people orgulhosas. are so proud, like, you know, so Elas acham proud. que ser ajudado they think é humilhação. If somebody helps them, they are humiliating them. Eu não sei, mas eu acho que hoje, provérbio de hoje, In the Proverbs of today, versículo 18, if I'm not mistaken, it's verse, it's quem 18. tem a Bíblia aí para ler? Open in Proverbs 28, Verso 18. verses 18. O que diz isso aí? O que anda retamente É 28 hoje, né? Hoje é 28 ou 27? Não, Provérbio 28, mas o versículo 27 que você quer ler. Vamos ver qual é, vamos ver aí. Vamos ver qual é. Acharam já o... Proverbs 28, first verses 18 and then verses 27. O que diz aí? O que diz o 27 aí? Não é isso não, não é isso não, não é isso não, não é isso não. Tem algo melhor aqui, eu escutei. O que anda retamente. Eu escutei, calma aí. Calma aí. Já nós vamos encontrar. Let's find the verse that speaks about what we just said. 14, leia aí. Verses 14. 28, Proverbs 28, 14. Bem-aventurado o homem que Continuamente teme o Senhor. mais o que? Endurece, O seu coração irá cair no do mal. mal. Happy is the man who is always reverent, but he who hardens his heart Endureceu o will seu fall into coração. calamity. So if you harden your heart, Endurecer o seu coração to harden your heart, não é só dizer, eu não quero Jesus. is not to only say, I don't want Jesus. É quando às vezes Deus manda It's algo na when tua God sends porta something at your door e você diz, eu não preciso disso. and you say, I don't need that. Sabe, se eu aceitar isso aqui, If I accept vão this, dizer que eu estou mal. they're going to say, I'm bad in life. Você não está sendo igual como Jesus quer que você You are seja. not being what Jesus wants you to Você não be. está tendo o tipo de humildade You're que not agrada a Deus. having that humility, humbleness that pleases God. Sabe, tem muitas razões pelas quais, There are many reasons quando why, você estuda a história do rei Davi, when you study the story of King você David, consegue entender por que Deus amava Davi. you understand why God loved David. Davi era rei de Israel. You know, David was the king of E o Israel. seu exército particular His particular army era de mais ou menos uns 600 homens was que não about largavam ele. 600 men who were always with him. Always. Desses 600, Of these tinha 600, 33 there were que 33 sozinhos that all by themselves
conseguiam derrotar milhares. They could destroy and kill thousands. Mas ele, para evitar uma tragédia, But to avoid preferiu tragedy, he sair de preferred, he Jerusalém left Jerusalem quando seu filho When his son- Absalão não tinha nada. Absalom had nothing, no army, no E quando nothing. ele tinha acabado de cruzar o Jordão, And when he crossed the Jordan, disse que veio um homem lá da casa de Saul, and men from the house of Saul came, parece que era Simei, parece que era Simei, his e name o homem was começou a jogar pedras and he started to nele, stone pedras, him, throw stones at him, e insultar and insult him, seu mal, seu bandido, seu calling him criminoso. wicked, evil, criminal. E aí, aqueles homens à volta de Davi, And all the warriors Qualquer of deles David, any of them, podia ter feito aquele could Simei em have pedaços. just cut Simei in half. A Bíblia diz, Although the Bible Davi says, disse assim, deixe, não faça mal a ele. King David says, just leave him, don't do Quem anything to sabe é him. Deus que está permitindo Maybe isso. it's God who's allowing him to insult me. Então, isto é humildade de espírito. So this is to be Isto humble in your isto heart. é submissão This is à submission, vontade de Deus. a submission to the will of God. Quando você entender When you understand que ser humilde de espírito to be poor in spirit é algo que está dentro do projeto de Deus, is something that is within the project você of vai God, colocar o seu pé no primeiro degrau. you're gonna put your feet in the first, your foot in the Desse first step difícil caminho em busca da of this felicidade. difficult way for happiness, in search of happiness. É quando você começa a negar-se a si mesmo. It's when you start denying yourself. O que vai acontecer? What is going A to vida, happen? a vida dá voltas. Life is gonna give its Amanhã turns. você pode estar numa situação melhor Tomorrow you might be in a better e situation, você pode abençoar aquela pessoa. and you can bless that Você person. pode dar a ela muito mais do que aquilo que ela te You deu. can give the person more than what that person gave you. Eu vou me vingar. Não, Não, a Bíblia don't diz assim, take não vos vingueis a vós mesmos. The Bible says, do Minha not é a take vingança, revenge. diz o Revenge Senhor. belongs to the Lord. Quando você projeta vingança, When you project vengeance, você não está sendo humilde de espírito. you're not being poor in spirit. Quando o Senhor fala It bem-aventurados says, blessed are os humildes de espírito, the humble in spirit, the poor in porque spirit, deles é o reino dos céus. for theirs the kingdom of heaven. Sabe o que é isso? O Do you want reino dos this mean? céus, gente. You know what the kingdom of heaven means? Vocês estudaram sobre o You've reino de been Deus. studying the kingdom of heaven here. Isso é uma coisa It's importantíssima. something very important. Isso quer dizer que para você poder entrar no céu, For you to enter você heaven, precisa ser humilde de you espírito. need to be poor in spirit, humble. Você precisa se submeter à vontade You de need to Deus. submit your will to the will Você of God. precisa começar a crucificar essa natureza humana You forte need to crucify your flesh, your desires, your e nature, começar a aceitar o projeto de Deus para a and tua start to vida. accept the project of God for your life. Eu já disse isso aqui na igreja, mano. I Tínhamos said aqui, this once in the church. sempre tive aqui muitos jovens, We always had many young people in the church, e alguns se destacam mais que os outros. and some obviously they show more progress than others. E um dia eu falei para uma jovem, And I told one day this one ela era bem jovem, tipo she was seus very, 16 she was talvez, about 16, not more. e eu disse para ela assim, olha, And I said to continue assim, Carry on continue like this, buscando comunhão com Deus. seeking fellowship with God. Deus tem um projeto na tua God has vida. a project for your life. Sabe o que ela disse para mim? You know what she Eu said to não me? quero não, I don't want eu this quero, project. eu quero é ser cantora. I want to be a singer. Quer dizer, o que essa pessoa está querendo para a sua What vida? does she want for her life? Ela está fazendo o que na igreja? What is she doing Se ela inside the não church? quer aceitar o senhorio de If she Cristo, does not want to accept the will of God, the lordship of Jesus. eu penso que eu vi algo hoje. I saw here something as well. É por isso que eu falei ainda agora Provérbios 14. The Na Proverbs, verdade é Provérbios 16, versos 18 e 19. let's go to Proverbs 16, 18, 19. Proverbs 16,
verses 18 and 19. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Better to be of a humble spirit with the lowly than to divide the spoils with the proud. Então, humildade de espírito So poor in spirit já estava sendo ensinada ao povo de Israel desde o tempo de already Salomão. being taught by the people to the peoples of Israel by O Solomon. que é ser soberbo? What is to be here, this proud person? Soberbo é uma palavra semelhante ao orgulho. You know, to have a haughty spirit is similar to have a proud Diz que a spirit. soberba, It says here that the haughty spirit, quando a pessoa eu agora já estou, né, em no, cima, you feel like you are up, you are above everybody. como aquele rico da história, Like that rich man. que até o irmão João mencionou domingo Even aqui. Brother John mentioned here on Ele era Sunday. rico. He was a rich man. Ele disse assim, eu vou derrubar meus celeiros, And he says, I'm vou gonna construir maiores, destroy my bonds, make vou, bigger ones. vou juntar toda a colheita Going to fold the e vou bonds. dizer para mim mesmo, Of the harvest, I'm going to say alma, to myself, soul, tu tens guardado em depósito you muitos have bens. a lot in the past, a lot of Come, eat bebe e drink. folga. and rest. E os trabalhadores que trabalharam com And what ele? about the workmen that Não work here? mereciam também alguma coisa? Then they also need a salary or something. Isso é soberba. This is the haughty Diz que spirit. a soberba, ela precede a ruína. Before a fall, it precedes the Precede, quer destruction. dizer, vem antes. So it comes before Da ruína. destruction. E a altivez de espírito, And this haughty spirit que é o comes before contrário da destruction. humildade, And this is like the contrary to humbleness. precede a queda. Then brings you to fall down. São princípios valorosos esses. This is principles of life. E that are aí valuable. Salomão And then acrescenta, Solomon adds on, melhor é ser humilde de espírito com os mansos, verse 19, better to be of a humble spirit with the lowly do que repartir aquilo que você tem com os soberbos. than to divide your spoils with the proud. Então, se você quer ser um seguidor de So if you Jesus, want to be a follower of Jesus, mas eu já confessei Jesus. oh, but I Ótimo. confess Jesus. Você começou bem. Great, you started very well. Começa desenvolvendo agora Now develop now uma simplicidade espiritual, spiritual humildade simplicity, interior. humbleness, É o que inner Deus quer de humility, cada um de nós. because this is what God wants of all of us. Não adianta você querer ser soberbo. Doesn't matter. That won't work for you to be a proud of spirit. Eu já contei a vocês uma vez, eu fui convidado para pregar, participar de uma conferência numa igreja. I was called to preach in a conference at this O church. culto começava às 7h30. The meeting started half past 7. Eu cheguei lá, acho que umas 18h30. I think I arrived at half past 6. Eu gosto de chegar cedo. I like to arrive Sentei early in the assim, church. assim, bem assim, I sat no cantinho. like in a corner like they over there. Nem tinha pasta, nem nada, só a minha I Bíblia. only had my E Bible with ajoelhei, me. fiquei I orando. bowed down and I started to Vieram as pray. pessoas chegando, People started ninguém to me arrive. conhecia. Nobody knew me. Eu fiquei ali I sentado, was there sitting down. ninguém me conhecia. Nobody knew me. Não estava com aí um casaco de marca, I didn't have nada. an expensive suit. Começou o culto, So the meeting started. cantaram. They sang. Quando estava chamando já o primeiro grupo coral para And the cantar, first choir was going to come to sing. chegou o pastor da Then igreja, the pastor arrived, que era também um pregador. which was also a preacher. E ele veio pelo meio da igreja, And he came com throughout the middle of the bonitão, church com uma pasta. with this big bag, Devia ser umas suitcase, 8 da noite. about 8 p.m. now. Walking, you could hear his steps. Aí ele foi, chegou no He púlpito, arrived at the pulpit. se ajoelhou, né? He bowed down, Fez aquela oração de menos 5 segundos, made that prayer of 5 seconds, levantou-se. got up, Aí quando ele ouviu, eu estava lá. and I was sitting down that side of it. Aí cochichou com alguém. And he spoke to somebody. O culto já tinha começado. The meeting had already Já tinham started. apresentado os They visitantes. presented the visitors. Ninguém perguntou quem eu era. Nobody asked me who I was. Aí ele mandou me chamar. And then he called me. O que é isso que o senhor está fazendo? What is this that you are doing? Eu disse, por quê, And I pastor? says, what, pastor? What do you mean? Mas você fica ali assim mesmo. How can you sit down there
by yourself on that corner there. Eu disse, sim, eu sou Yes, assim. I arrived early. Não, He said, não pode ser assim. no, you can't be like Você this. tem que fazer como eu. You must do like me. Deixa o culto começar. Let the meeting start. Depois a igreja está cheia. When the church is Aí full, você entra assim pelo then you meio da arrive in the igreja. middle, Com a tua walking pasta, with assim. your suitcase. Todos vão ver que você So é um everybody can pregador. see that you are the big man and that you are the preacher. Irmão, sabe, No, brothers. não and queira sisters. ser seguidor de nenhum pastor. Don't follow any of these Seja um pastors. seguidor de Be a Cristo. follower of Christ Jesus. Siga Jesus. Follow Jesus. Se você focar em Jesus, If you focus on Jesus, você vai ter o foco certo. you're going to have the right focus. Não precisa nem dizer que foi a primeira e última vez que eu preguei naquela It was the igreja. first and the last time I preached at that church. Não precisei voltar mais lá. I didn't need to come back to that Eu não era church. bem-vindo I ali. was not welcome there. Porque ficaram todos envergonhados. Because they all Nenhum ashamed. diácono veio falar comigo, Not even perguntar a quem eu era. deacon came to greet me O to que eu find out estava who I fazendo am, ali? what I was doing there. Bem-aventurados It says, blessed os pobres de espírito, are the poor in spirit, porque deles because the kingdom of heaven é o reino dos céus. belongs to them. Aleluia. Hallelujah. Deus abençoe. God Meus amados, a paz do Senhor seja com todos. Eu creio que vocês lembram, né, do último vídeo que eu mandei acerca deste carro. Ele está quase pronto. Estamos trabalhando nele já há 3 meses e meio. Pronto, para que e ele vai atender todo o nosso trabalho lá em Moçambique, não é aqui na África do Sul. Você que começou há um ano atrás, não pare. Continue. Tudo isso que você vê aqui, isso aqui é só um país dos mais de 50 que tem no continente africano, além de todos os países da Ásia. Já entramos na Índia, já entramos no Nepal, e eu creio que esses países onde nós entramos ainda é possível continuar a fazer alguma coisa. Mas para isso, nós precisamos que você não desista. Lembre de uma coisa, todos se queixam. Países que nunca tiveram inflação, agora têm inflação. Inflação de 5%, de 7% ao ano. Porém, aqui na África, a inflação está muito alta. Nos últimos 5 anos, a defasagem de mais de 80%. Como é que está a tua contribuição missionária? Lembra disso. Porque aquilo que nós fizemos no ano passado, vamos continuar fazendo, mas nós precisamos que você não desista. Meu irmão, eu estimulo você, que você continue a ser mais um conosco nesse grande desafio de fazer isso. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, queremos saudar a vocês aí, imagino todos que têm ajudado. Aqui está o Moisés Pita, né? E aqui está o nosso irmão Laidon. Eles têm trabalhado com crianças, como está vendo. Eles trabalham muito, já está há muito tempo, já estão formados. Pela vossa ajuda, nós vamos agradecer. Muito obrigado, irmão.